Meu anjo, meu primeiro amor verdadeiro, um sorriso tão gostoso e alegria de viver. Vem entender com a gente a busca desse equilíbrio. Meu anjo, meu primeiro amor verdadeiro, um sorriso tão gostoso e alegria de viver. Bebinho, meu docinho, príncipe ou princesa, como é bom te ver crescer. A roda de mães conta tudo pra você. Olá, amores! Hoje o nosso Roda fala do assunto do momento. O seu filho não desgruda do telefone? A sua filha passa muito tempo consumindo telas? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso Roda. E eu trouxe 3 mulheres maravilhosas, mães, trabalham nas escolas, psicóloga, né? Inclusive, gente, essa psicóloga aqui já está acostumada com o programa, ela faz parte praticamente do programa. E eu vou começar te apresentando para o pessoal de casa e trazendo toda a sua expertise dentro desse assunto, que é um assunto tão sério, né? E a gente vai tratar de uma maneira também leve, porque tem a parte séria e tem a parte que é necessária para os dias de hoje, né? Trazer a tecnologia. E aqui eu estou com a psicóloga clínica escolar, é porque o currículo dela é grande, gente, então dá um trava-língua, mas eu vou falar todinho. Ó, ela é psicóloga clínica escolar, neuropsicóloga, terapeuta cognitiva comportamental. Olha só o poder que o programa Roda de Mães tem, hein, meu bem? E especialista em neuropsicologia, reabilitação e mãe, que eu acho que é a parte principal disso tudo, ser mãe, né, gente? E aqui ao meu lado, a diretora adjunta do Colégio Seja, a Luciana Brandão, que é minha amiga. Gente, todo mundo aqui é muito amiga, o programa está muito conectado aqui, porque nós já conversamos horrores sobre o assunto que nós vamos trazer hoje, a gente já está cheio de intimidade, né? Luciana Brandão, com essa cara de garotinha, ela está há 25 anos na área de educação. Além de tudo, ela é mãe e diretora adjunta do Colégio Seja. Está aqui para trazer um norte e para trazer também a mensagem da educação do colégio como um todo para essa área da tecnologia. E comigo também, que é um amor de pessoa com essa cara de garotinha, ó, já está nesse mercado também de educação há séculos, a professora psicopedagoga e mãe, Mônica Alonso. Obrigada, obrigada, obrigada de coração pela presença de vocês. E hoje, gente, o assunto é muito dentro do que nós já estávamos conversando lá no camarim. Eu tive que falar assim, para e vamos jogar para o Roda aqui na frente das câmeras, porque a gente já estava falando muito sobre isso. E, gente, é um assunto que realmente é totalmente do momento. Até porque teve pandemia e nós ficamos muito mais conectados, né? E nossos filhos também. E aí o cuidado de nós como cuidadores, pais, é muito maior. E aí eu quero trazer um dado para vocês. Para começar, eu quero falar para vocês esse dado aqui que eu vou ler, que é muito importante, e eu vou jogar na roda sobre isso. Pesquisas apontam que crianças e jovens brasileiros são os mais expostos a aparelhos eletrônicos no mundo. Sabe que quando a gente fez a pesquisa para trazer para o Roda, eu me assustei. Quer dizer, os brasileiros são as crianças mais. Olha, né, a nossa responsabilidade quanto a isso. Por isso que eu quis muito trazer isso para o Roda. Eu acho que é um assunto que a gente deve falar e falar muito mais para os pais, para as mães, para os cuidadores, porque o programa ele não é só para as mães. A gente tem a rede materna, né? Que é todo mundo que está ali em volta, é o tio, é a tia, é o avô, a avó, está todo mundo ali cuidando daquela criança que está em fase de formação. E aí o cuidado com o que a gente vê nas telas é o que vai fazer aquela criança adulta, né? A vida dela agora é que vai trazer para a vida adulta. Então, esse dado, ele é muito alarmante, considerando os impactos que a utilização excessiva de telas traz para os nossos filhos. Prejuízos do desenvolvimento cognitivo, que a gente falou sobre isso, comprometimento de visão e muitos outros. Então, eu quero trazer para o Roda, de cara, sobre isso. Eu quero que você fale um pouquinho exatamente sobre o prejuízo que causa no comprometimento no cognitivo daquela criança.
Primeiro, Desirê, obrigada pelo convite mais uma vez. É uma alegria sempre estar aqui com você. E com todo mundo que assiste, né, a gente, todas essas mamães e todos aqueles que fazem esse papel maternal, né, independente se é de uma mãe biológica, né, mas todo aquele que faz o papel maternal, que é fundamental. Que está nesse universo, isso, né, materno. Né, no desenvolvimento da criança. E a tecnologia, a gente precisa pensar o seguinte, ela não é nossa inimiga, né? Inclusive, nós estamos aqui por causa da tecnologia. Olha quantas coisas aqui, né? E antes de começar o programa, você estava com o telefone na mão, a gente fazendo foto, quer dizer, enfim. Né? Então, assim, o pessoal de casa não tem como ver, mas a gente tem aqui toda uma equipe muito bacana nos bastidores que está aqui por causa da tecnologia, né? Exatamente. Tem os câmeras, né? O pessoal do som, né? E graças a esse advento da tecnologia, e que a gente se beneficia muito. Mas a gente precisa ter o equilíbrio, né? Saber como utilizar. E quando a gente fala de infância, quando a gente fala de criança, de fase de desenvolvimento, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque o cérebro ele é muito plástico, né? Então ele aprende com experiências, ele aprende com modelagem, através de modelos, através de exemplos. E quando a criança ela está com muita facilidade de acesso a qualquer tipo de conteúdo, sem uma monitoria, né? Sem a presença de um adulto direcionando isso, ela também está apta a receber informações que não são adequadas para a faixa etária dela. Exatamente. Para aquela fase do desenvolvimento. Então, assim, a tecnologia ela vem contribuir muito para o desenvolvimento cognitivo. Olha, hoje, inclusive, a gente tem, dentro da reabilitação, a gente usa a tecnologia, né, até como realidades aumentadas, realidades virtuais, né, para trabalhar diversas fobias, diversos transtornos, né, reabilitações mesmo de atenção, de memória. Mas uma criança, quando ela é exposta, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de limite, aquilo que poderia beneficiar vai atrapalhar, vai dificultar. Porque a criança está ali naquele momento o tempo inteiro com o cérebro dela sendo estimulada, uma hiperestimulação. Consumindo tudo aquilo que vê, né? Porque a criança é uma esponjinha, né? Exatamente. Então ela começa a ter prejuízos atencionais, ela não consegue mais dividir a atenção, né? Ela tem problemas de interação com pessoas reais, porque ela está acostumada só naquela telinha ali, então ela tem dificuldade até de socializar com pessoas que estão ali no meio dela, né? Então, o papel, né, dos pais, dos responsáveis, né, é muito importante nesse direcionamento de estar ali junto com a criança, né? Então, hoje existe até, assim, uma formação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, até Americana de Pediatria, que regula, que sugere, né, a quantidade de exposição que a criança pode ter. Exatamente. Você está falando de uma coisa que eu vou ler a seguir. Não, exatamente sobre isso, porque nós fizemos uma pesquisa, e segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, exatamente isso que você está falando, a exposição de telas e TV, computador, celular, tablet, porque a exposição de telas em geral, ela deve ser limitada, supervisionada de acordo com a idade da criança e adolescente. A indicação prestem atenção, mamães, papais, cuidadores, porque isso é muito importante. Evitar a exposição de tela sem necessidade à criança de 0 a 2 anos. Gente, meu filho tem meses, não vou dar o celular na mão. Eu acho que isso é o mínimo. Está chorando, tem outras formas de você cuidar. Eu acho que isso é muito interessante a gente trazer, porque é alarmante o que acontece na vida dessa criança, com menos de 2 anos, consumir tela excessivamente. Isso tem acontecido mais do que o normal. Inclusive, Desirê, essa questão da tela, né, hoje está sendo como se fosse um pacificador. Antigamente era chupeta, a criança está chorando. Sim, exatamente. Você colocava a chupetinha ali, a criança se acalmava. Hoje você dá tela. Isso, a criança exatamente. Está então, chorando, vai acalmar. Você só substituiu esse pacificador, que traz o quê? Também dificuldade de linguagem. Exatamente. A criança fica com essa dificuldade, demora para falar, demora para socializar. E aí tem mais um pouquinho do dado aqui, só para eu poder resumir. Limitar o tempo de telas ao máximo de 1 hora por dia, sempre com supervisão de adultos, para crianças de 2 a 5 anos.
Para crianças de 6 a 10 anos, papais e mamães anotem isso. Para crianças de 6 a 10 anos, o ideal é limitar pelo menos no máximo de 1 a 2 horas, tá? Sempre com a supervisão de gente, sempre com a supervisão de adulto. Isso é muito importante. Você saber o que teu filho está consumindo ali no telefone, porque você não sabe, né? E outra coisa, tem algo que eu percebi com o Gabriel quando ele iniciou essa vida tecnológica, que tem alguns joguinhos que entram umas propagandas, e aquelas propagandas elas não são boas, elas são maldosas. Então, toda hora que eu via alguma coisa assim, eu tirava da tela, assim, porque eu sempre estava de olho. Então, assim, não é largar na mão da criança, é você sempre realmente supervisionar. E para jovens de 11 a 18 anos, a indicação é limitar o tempo de telas e jogos de videogame, né? O videogame, que a gente vai falar muito sobre isso, de 2 a 3 horas por dia. Tratando sobre isso, eu já vou trazer até a experiência que eu tenho, você conhece o Gabriel. O Gabriel, gente, eu preciso falar sobre isso, que isso assim foi um divisor para mim dentro desse mundo tecnológico. O Gabriel, quando ele começou a assistir YouTube, eu não largava ele no YouTube nem nada. Mas no início, isso aí por volta de uns 6, 7 anos, ele começou a assistir um canal de uma pessoa. E ele começou a. Eu senti que virou um pouco de vício, e ele começou a gritar muito, a falar muito alto, igual aquela pessoa lá. Eu não vou falar porque eu. Entendeu? Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas, enfim. O menino lá, o youtuber, que é super famoso e assim, tem milhões de seguidores, gritava, e aquilo, e ele começou. Eu senti que ele começou a ficar muito agitado, e até para o sono dele. E aí, graças a Deus, eu percebi isso, eu e o pai dele percebemos. E o meu marido até falou assim, ó, proibido, não vai assistir mais YouTube. A gente realmente proibiu. E aí ele começou, nesse início, ele falou assim, não, mamãe, eu quero assistir. Eu falei, não, não vai assistir, pronto, não vai mais assistir YouTube. Isso ele tinha de 6 para 7 anos, e até hoje, um dia desse, eu falei assim, filho, bota no YouTube negócio para mamãe. Mamãe, esqueceu que eu não posso YouTube? Que legal isso, né? Porque aí ele nunca mais assistiu. Assim, eu sei que a gente também não pode alienar nossos filhos, mas o que eu puder fazer, até onde eu puder fazer, e eu acho que vocês, papais, mamães, cuidadores que estão em casa, o que vocês puderem fazer para não deixar que ele consuma coisas ruins, eu acho que é interessante. E é o que você falou e o que a pesquisa traz. O consumo excessivo. É aí que mora o perigo, né? E é sobre isso que a gente quer falar. E aí eu quero jogar aqui na roda, e eu quero que todo mundo dê sua visão dentro disso. Como funciona com o filho de vocês? Como vocês estipulam esse limite? Eu já falei aqui um pouco de mim. O Gabriel tem um limite. Não, deixa eu falar. Ele tem um limite. Ele não joga videogame todos os dias. Isso também foi uma outra coisa que eu percebi. Eu percebi que ele estava, quando ele entrou no mundo do videogame, que nós compramos, demos para ele de presente. E pior que a gente que compra, né? As coisas. Não, a gente não pode reclamar muito, que a gente faz as coisas, mas assim, claro, é o que eu falei, ele tem que participar do universo, não pode ficar alienado a tudo que está acontecendo. Mas eu também comecei a perceber que ele estava muito agitado também com o jogo e tal, parará. E aí, o que a gente fez? Eu falei assim, você só tem um dia, você tem que escolher um dia na semana, pelo menos eu deixei ele escolher, um dia na semana para você jogar, e você vai jogar final de semana, mas tem horário. E desde então é assim que funciona. O dia que ele quer trocar, porque o primo dele está em casa, ele fala, mamãe, deixa eu trocar hoje, que aí no outro dia eu não jogo. Eu falei, então tá bom, no dia certo você não vai jogar. E ele já sabe disso. Então, eu acho que esse cuidado, não só de você estipular um horário, mas você também ficar de olho, porque sabemos que joguinhos tem dentro dos jogos, tem comunidade ali dentro que fica ali falando com o seu filho. E às vezes a gente acha que o filho está lá no quarto, está seguro dentro da nossa casa, quando na verdade ele não está seguro em casa. Então, outro cuidado que eu posso trazer para vocês, que a gente precisa falar, e eu quero que vocês também falem sobre isso, é o que seu filho está escutando no fone de ouvido. Com quem que ele está falando naquele jogo. A gente nem deixa o Gabriel com fone. Quando ele está com fone, quer dizer, ele nem fica com fone, mas quando ele fala com alguém é com o primo, entendeu? O pai dele sempre está de olho também, porque o pai dele também gosta de jogar, então é bom que já entende, né?
Então, acho que isso é legal. E aí eu quero jogar agora para vocês como que vou falar com você agora, Lu, como é que você lida com isso e como você estipula também esse limite? Então, Desirê, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite ao seu programa. É sempre muito bom, né, a gente poder falar de um assunto tão importante que são os nossos filhos. Sim. Né? Então, eu tenho 2 filhos, um que atualmente tem 19 e eu tenho um outro com 16. Também comprei um videogame, eu e o pai dele. A gente faz isso, gente. Tem que, né? A gente traz isso para nossa casa. A primeira coisa que eu percebi foi a mudança do comportamento. Mais agressivo, com esses jogos de tiro, que é o que eles gostam. Né? É o que eles gostam. É o que eles gostam. Como é que pode? Eu falo pro Gabriel assim, Gabriel, vai jogar o futebol, vai jogar. Não, mamãe, tá bom. Aí joga um pouquinho só para dar uma disfarçada, mas depois volta para aquele. Os jogos de tiro e também os jogos que têm metas para cumprir, de faca, né, de cortar a cabeça, de esfaquear, que é o tal dos RPG, se eu não me engano, né? Que loucura, né, gente? Porque esse aí eu não sei ainda. Eu tô passada aqui. Tomara que o Gabriel não esteja vendo esse negócio. E aí eu percebi. Eu acho que é mais os menininhos de 15 anos, 16, né? O Gabriel tá com 9. Desirê, não, né? Já. Gente, eu vou olhar um pouco mais. Não, mas o pai dele tá de olho, acho que isso aí. Sim, então os jogos de tiro, principalmente. Então eu percebi a agressividade, a falta do sono, né? Porque eu sei que a nossa vida é muito corrida, né? Então você acaba sendo permissivo, né? Você vai deixando, pô, não tem problema, mas na frente você vê que aquilo se torna um grande problema, né? Sim. E assim, dormia muito tarde, né? Aí mudou a rotina do sono, até sonhar que estava atirando, sonhava, né? Aí já não quer fazer mais nenhuma atividade física, né? Jogar um futebol, fazer um judô, ir até mesmo para a escola, né? O vocabulário mudou muito. Nossa. E foi aquilo que você falou, né? Enquanto a gente está ali fazendo o serviço da casa, a gente pensa que o nosso filho está bem, está seguro, e não está. Porque ele tem uma comunidade onde tem outras pessoas que têm outras intenções, de outros países até. Exatamente. Se passando, às vezes, por um amigo, por uma colega, uma mulher, né? Um homem, na verdade, pode até vir a acontecer algum tipo de pedofilia que acontece, sim, a gente sabe. Sim. Então, gente, é muito sério isso. É muito sério, papais, mamães, esse programa é muito necessário. E aí fala mais um pouquinho, que eu já estou aqui ficando assustada já. É para passar o norte sobre isso. Então, e aí chegou um ponto que eu tentei estipular um período para jogar, né? Mas como eu trabalho fora, como a realidade de muitas mães, que a gente não está em casa. Exatamente. Não deu certo. Então, eu fui radical, tirei tudo da tomada, guardei e dei um tempo. E a mudança foi assim, radical. Tá vendo? No vocabulário. É atitude, né, mães? Tudo. Pais, é atitude que você tem que tomar. E, às vezes, se tiver que ser radical para a melhora do filho, que seja. Eles ficam até agressivos, tá? Quando você, no primeiro momento, você fala que vai tirar, olha, é complicado. Mas depois de um tempo assim, você percebe que você fez um bem para o seu filho. Você fica com o coração, poxa, eu estou fazendo isso para o meu filho, mas a gente não pode pensar dessa forma, né? Tem que fazer. Tem que fazer. E mudou, né? Então você sentiu que mudou. Você, mesmo você sendo radical, você sentiu a mudança deles. E assim, Desirê, e uma outra questão, né? Não é só os jogos, porque os jogos estão também nos smartphones. Exatamente. E aí, quando tem essas comunidades que estão por trás desses joguinhos, né? O adolescente ele acaba dizendo informações da família, informações suas, e aí gera um perigo muito grande. Caramba. É muito sério isso, né? Como você vai lidar com isso, e se tiver que ser radical, gente, volto a falar sobre isso, seja radical. Porque que bom que você teve essa percepção, mesmo você trabalhando, eu conheço a Lula, trabalha bastante, e é mais complexo para quem trabalha, para quem às vezes está separado do pai, né? Porque às vezes pode estar o pai ali para ver. Então, e é a realidade nossa, total realidade. Mesmo você tendo o pai ali presente, o pai também trabalha, a mãe trabalha. E a avó, às vezes, que fica com a criança, não tem nenhuma percepção disso. Sim.
Porque eles são os Nenhuma, né? nativos digitais, né, Desirê? Exatamente. E nós somos os analfabetos tecnológicos, né? Uhum. Essa é uma diferença muito grande, né? A criança já nasce Com o ali telefone conectada, na mão, né? Como a Paula falou, a chupeta virou o smartphone. Isso aí. E aí, desde que você nasce, tá a mãe ali já, né, parindo, mas está ali, tirando selfie, a criança já tem um entendimento daquilo. E para o outro mais velho, como é que foi? Esse é o de Não, 16. o mais que você velho tá foi falando mais é o- complicado, porque ele jogou tá. muito mais tempo. Sim, sim. Mas durante o período da pandemia, foi o período que eu fiquei em casa, trabalhando em home office, né? Trabalhei até mais. Tudo de todos nós ruim, que somos... às vezes tem o seu lado bom, né? Às vezes não, a gente tem que tirar o lado bom até das coisas ruins. Pois é, todos nós que somos educadores, né? Trabalhamos até mais durante a pandemia, porque nós tivemos que dar assistência não só às nossas crianças e adolescentes, mas também às famílias, né? Sim. Que as mães passaram também a serem professoras, educadoras junto conosco. Exatamente. Né? Muita coisa. Então, foi ali que eu comecei a perceber essa situação. E agora, no final, eu também retirei até o telefone do mais novo. O meu mais velho já está encaminhado, mas agora eu tive que retirar também o telefone do mais novo. Porque essas comunidades, elas criam um grupo de WhatsApp. Sim, exatamente. Super perigoso isso. E aí já está no YouTube, tá? Aí tem um grupo também nas comunidades meu Deus, o negócio ali. é muito mais sério. E eu peguei o telefone para olhar o que está fazendo, porque eu acho que é muito importante a família pegar o celular e verificar Ficar de olho. quem são os amigos, quais são as redes de internet que eles entram, quais os sites que eles entram. Exatamente. As redes sociais, o que está consumindo, o que não está, o que está Sim. fazendo bem. A mudança de comportamento, que é o que você falou, você teve essa percepção. Porque tem muitos pais, gente, tem muitas mães que não têm essa percepção. E os filhos se perdem. Eu tenho um caso de pessoas próximas que, na pandemia, o filho se perdeu completamente, desconectou dos pais. Desconectou no nível de querer morar em outro país. Porque fez amizade com pessoas de outro país. Inclusive, essa criança, né, que faz parte de um ambiente próximo a mim, ela aprendeu inglês fluente nessa comunidade. Teve esse lado, né, que é bom, mas um lado que desconectou e trouxe para essa criança algo assim de não ter certeza quem ela é. Eu não tenho certeza quem eu sou, mas assim, eu sou menino, eu sou menina, porque na comunidade também tem isso. Pessoas perguntando, mas você tem que experimentar para você saber o que você quer ser. Trazendo essa coisa de gênero, trabalhando também a sexualidade do seu filho através dessas redes. E foi uma comunidade dentro dos jogos. Sim. Então, assim, você vê aí que a pandemia, ela ficou aí, vamos lá, direto aí 2 anos, né? Vamos botar aí que foram 2 anos ali, você, na pandemia. Você imagina o teu filho durante 2 anos escutando. Você tem certeza que você é isso? Você tem certeza que você é aquilo? Você tem certeza do que você quer? Você namora menino? Você namora menina e tal? Eu não queria nem trazer isso para cá, mas eu acho que é importante a gente trazer, porque é tão sério mexer com a sexualidade da criança, que às vezes não está naquela fase de você ter esse entendimento, de você trazer isso para a vida, e a criança se perdeu mesmo, sem saber o que quer e se ama os pais ou não, se desconectou. É algo muito forte, muito pesado, e aí eu quero que você traga agora, você fale, né, de como é você na sua casa e os limites com os seus filhos, e traz a idade deles para a gente saber também. Então, eu gostaria de agradecer também o convite por estar aqui, né, esse momento que eu acho que essa roda de mães é super importante para que nós, educadoras, nós, mães, tenhamos essa consciência, né, do quanto esse tema está sendo abordado dentro e fora da escola. Então, assim, eu sou mãe de 2 meninas, eu tenho uma filha de 18 anos, que também se formou em professora. Olha, que legal! Né? E tenho uma filha de 7 anos. Caramba, ó! Essa é boa para trazer para a roda, hein? Porque ela, né, tá lá e aqui. Nossa, que legal! Então, a minha filha de 7 anos, né, ela não tem smartphone.
né? Ela utiliza o meu celular, o celular do pai, o celular da avó, o celular da madrinha, exatamente para que todos possam estar de olho. E eu acho isso, eu acho que uma criança de 7 anos não tem que ter telefone, gente. Sim. Vocês concordam comigo? Tem pesquisas, inclusive, que apontam que a idade, assim, né, que a criança tem que começar a ter, né, pode ter próprio telefone. 12, 13 anos, né? Isso, que a ela criança desenvolve ainda um pouco de senso de responsabilidade, que tem que ser guiado sempre, Sim. assessorado, assistido pela família, né? É uma criança de 6 anos, de 7 anos, a gente vê criança de 4 anos ganhando telefone. E assim, somos nós pais que trazemos isso para o universo da criança. A gente, tipo, comete um crime, né, com nossos filhos, que são as pessoas que a gente mais ama, sem querer ou por falta de tempo, porque tem que trabalhar muito, enfim, isso aí dá pano para a manga. Eu também não estou aqui, não me entendam mal, eu não estou aqui para acusar ninguém, para apontar para ninguém, porque eu acho que todas nós passamos por isso. Nós temos a vida realmente muito agitada. De certa maneira, né, a tecnologia para os nossos filhos, eles acabam sendo uma segunda rede de apoio. É uma rede de apoio. Aquela mãe que é solteira, que trabalha direto e que precisa fazer alguns, né, afazeres de casa e tal, dá uma sossegada aqui para ir fazer. Então, assim, isso não é uma acusação nem nada, e nem a gente está aqui para isso. Mas a gente está aqui hoje para alertar vocês como cuidadores, como pais, como, né, os pais, em geral, pai, mãe, todo mundo dentro desse universo, porque só de você pensar isso que você está falando, sua filha de 7 anos não ter celular, você já tem um controle sobre isso. Meu filho de 9 anos não tem celular. Ele tem exatamente isso, um celular velho que está lá em casa, caquético, que assim, que ele fica jogando um joguinho bobo de vez em quando e a gente também supervisionando. Agora, tem o celular que você vai sair com ele, você vai para lugar X e Y. E nem em redes sociais. O Gabriel, ele não faz nem ideia. Eu não sei se eu estou alienando, depois você me fala isso. Se de repente eu estou alienando muito meu filho tem 9 anos e o outro de 3 nem sonha, mas o Gabriel, ele não tem noção do que é redes sociais. Aí ele tem um pouquinho assim, porque eu gravo os stories. Mamãe, isso vai passar onde? Ele não tem assim Instagram. Talvez no colégio pode ser que uma criança e outra fale, mas ele mesmo ter. Mas Desirê, lá na escola, nós temos alunos que já têm redes sociais. E eu acho que os responsáveis... Gente, será que ele tem escondido? Eu não sei. Tem redes sociais e eu fico muito preocupada com isso. Quem gerencia essa rede social? Pois porque tem os likes, as curtidas, e esse grupo de pessoas vai ali, mal intencionadas, né? E principalmente a exposição com determinadas roupas, gestos, poses. Eu acho que os pais têm que ficar bem atentos, né, sobre essa questão da exposição dos filhos, né, nas redes sociais, o Instagram, Facebook agora é coisa de gente velha, né? Ai, gente. Agora a moda é Instagram. O meu filho falou assim, mãe, Facebook é cafona, agora é Instagram. É mole, gente. Não, e o mais importante disso tudo é porque a criança, né, ela não tem essa noção, né, da proporção da internet. Não tem. Ela não tem essa... E tem essa era agora das dancinhas sensuais, sexualizando a criança antes do tempo, que é quase que uma regra. Enfim, as redes sociais, vou falar redes sociais em geral, traz isso para a criança, sexualiza aquela criança antes do tempo. E aí com roupinha, é isso que você falou agora. Mas aí fala da tua filha, ela faz essas dancinhas, ela está conectada com isso, com as redes sociais, ou ela tem... Não, ela não tem rede social. Né, como eu falei, ela entra em joguinho, ela assiste vídeo ou na TV, né, porque quando eu estou em casa, eu sempre falo, coloca aí, Milena, na TV, vamos ver, o que você está assistindo? Deixa eu ver também, me explica, né? A minha mãe não sabe mexer bem no celular, então às vezes eu falo assim, ensina a vovó a fazer isso, ensina a vovó, para que desvirtue um pouco a atenção dela, né? E o mais importante, criança tem que brincar. Então, muito assim, importante. O momento, né, que eu acho que os pais estão em casa, principalmente, eu trabalho a semana inteira, né, eu trabalho muito, então, aos finais de semana que eu estou em casa, é levá-la para uma pracinha, é levar para um parquinho, é levar para brincar, é para levar para socializar com outras crianças, é levar para uma praia. Então, é levar a criança para brincar, porque o que as crianças precisam é brincar. As crianças precisam brincar, e as nossas crianças estão gritando por brincar.
e nós não Estão estamos sentindo ouvindo. falta disso, né? As Joguinho de crianças tabuleiro, eu sentem falo vontade. isso, joguinho de tabuleiro lá em casa, a gente utiliza muito isso. O Gabriel agora com xadrez, me ensinou xadrez, aí eu jogo com ele, uma dama, um dominó. Isso até mexe com a mente de uma maneira bem educacional, bem legal, para ter mais agilidade. E trazer essa brincadeira com a interação da família. Porque se você está no celular, você não interage com ninguém. E jamais celular em cima da mesa de jantar na hora de comer. Gente, é assim, não é esporro, é ideia. Então, papais, mamães, sério, isso é muito sério. Seu filho está comendo com o celular do lado, ele não está comendo, ele não sabe nem o que ele está fazendo, ó. Está no automático, não é isso? A gente estava até conversando sobre isso. Aquela comida não desceu, ele não sabe, aí tem a questão da mastigação, tem tantas coisas em volta e você vê crianças pequenas fazendo isso. Mais normal do que, assim, você Hoje em possa dia, a imaginar. gente acaba não experienciando o que a gente está vivendo no momento, né? Que a gente está distraído ou conectado com alguma coisa que está fora da gente. Está fora daquilo que a gente está ali, quando a gente está ali nas redes sociais ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. Imagina para a gente, né, que é adulto, a gente já tem recurso emocional, a gente já tem alguns recursos cognitivos. Imagina para a criança, né, fazer essa, colocar esse limite de quanto tempo eu vou ficar, o que eu vou fazer, para a criança que ainda está com o cérebro dela em desenvolvimento. Está em aberto para encaixar várias coisas. Exatamente, então ela não tem controle, ela precisa do adulto, ela precisa do adulto para direcionar, né? E assim, um ponto que vocês colocaram, né, principalmente quando você falou assim, será que eu estou errada de não colocar? Será que eu estou alienando meu filho? Não, porque eu já ouvi isso, sabia? Sim. Eu acho que você está alienando muito o Gabriel. O Gabriel tem que estar dentro da realidade. Eu tento Eu já trazer... escutei isso também. Eu já escutei muito isso. Eu sou muito severa. Eu tento trazer, sim, a realidade, mas de uma maneira mais leve, enfim. E depois eu fico... Nós, mães, pais, ficamos cheios de dúvida, né? A gente cheio de culpa, cheio de dúvida. Então, isso que eu ia falar, a culpa, né? Às vezes a gente carrega uma culpa dentro da gente, como se a gente tivesse responsabilidade por tudo que acontece, que não acontece, o que está fora, o que está no nosso controle é responsabilidade nossa, sim. Mas nem tudo está no nosso controle. Verdade. Né? Então, quando a gente fica, né, nesse papel de se cobrar, eu sempre falo, né, para os responsáveis, né, quando a gente erra, né, a gente que é mãe, pai, cuidador, a gente erra por amor, a gente não erra querendo errar. A gente não erra porque a gente quer prejudicar, né, aquela coisa mais preciosa da nossa vida que é o nosso filho, né? A gente erra por amor, a gente erra por desconhecer, a gente erra porque acha que está acertando, né? Então, existem N fatores. A primeira coisa é a gente começar a pensar, né? Com relação até à rede social, né? Que idade, qual o tempo que a criança tem. Primeiro, o que eu quero com a rede social? Qual o objetivo da rede social? Uma criança de 9 anos, 7 anos, tem uma rede social para quê? A rede social é para quê? Para se socializar. A não ser que, assim, tem muita criança trabalhando com isso, como blogueirinho. Eu iniciei minha carreira muito cedo, com 8 anos. 4 anos já fazia balé, não sei o que, não, numa época, gente, eu sou velha não, tá? Mas numa época que não tinha muito isso. Nós todos somos novinhos aqui, né? Mas assim, mas eu comecei muito cedo. Então, talvez se naquela época tivesse essa coisa da tecnologia, para mim seria melhor, seria legal. Então, é isso que você está falando. Mas com certeza você estaria assistida, né? Você estaria sim, sendo orientada, né? Exatamente. Então, qual é o objetivo da criança? O que eu quero com isso, né? Da criança ter lá a rede social. E estar ali o tempo inteiro, né? Até jogando mesmo, jogos até educativos, ok. Sim. Mas a criança precisa disso que você falou, brincar. Nossa, você trouxe uma... Porque enquanto ela está ali, olha o que ela está exercitando, 2 dedinhos. Quando ela brinca, ela exercita o corpo inteiro. A criança ela precisa desse desenvolvimento motor também para adquirir habilidades que são pré-requisitos para a vida dela lá no futuro, para a vida dela autônoma, né? Saber guardar os brinquedinhos dela, que depois ela vai saber guardar as compras, né? Saber organizar as coisas, né? No seu espaço, arrumar a cama, brincar de casinha, brincar seja o que for, porque depois ela vai precisar disso, né? Mesmo que faça adulta. Mal feito, mas você faça essa regra, né? O brincar também trabalha a autonomia da criança. Sim. Ela vai ser um adulto autônomo, um adulto seguro. Mas se ela ficar o tempo inteiro ali na tela do celular,
não vai conseguir fazer Não, isso. Não. e né? o brincar estimula a criatividade da criança. Sim, Exato. que é importante. Então ela vai conseguir se tornar um adulto crítico, um adulto criativo, um adulto Verdade. capaz de pensar. Tomar decisões. Sim. Sim. E quando ela não brinca, ela não tem essa oportunidade, porque a internet entrega tudo pronto pra gente. Exatamente. Para que ela vai consultar o pai, Exatamente. a mãe ou a Então ela tem família? ali, mais E fácil. uma das maiores dificuldades que a gente está tendo hoje em dia, inclusive com jovens e adultos, né, é o saber esperar. Ah, a Tudo gente muito imediato, tá né? sem total. paciência. Hoje é tudo na Não hora. tem. Hoje a gente quer alguma coisa, vai lá no Não clica Até lá, nós, vai né, no gente? Google, dá Vamos um Google. combinar, Mas né, claro, gente? É por Nós isso que somos a assim. tecnologia ela é boa, ela é importante, né? Mas ela precisa ser dosada e saber como utilizar. Porque senão a gente fica dependente disso. Não, e Hoje, escrever nem pensar, né? A pessoa, adolescente de 16, 15 anos, escrever nem pensar. E até na hora de dar a resposta, gente, eu perguntei pro meu afilhado, tá? Meu afilhado, perguntei um negócio para ele, ele botou um S. Eu printei e mandei para a mãe dele, falei, vem cá, o que é S? É sim. Eu falei, pelo amor de Deus. Não Você sei o que é VC. Não, entendeu? Não, mas tinha umas coisas assim surreais. T também. Oi? Não dá nem pra. Não, surreal. Eu fiquei nervosa com aquilo. Eu falei, não, escreve o negócio, gente. quando você vai precisar que a criança faça uma redação, né, para passar num Exatamente. concurso, para passar num vestibular, ela não consegue desenvolver a habilidade dela de raciocínio, habilidade escrita, porque ela está ali no imediatismo. VC, Até Principalmente- livro, ler na ler, tela. né? Eu não gosto. Eu acho que assim. Quer dizer, não sei se estou certa, se eu estou errada. Estou dando minha opinião, tá? Gente? Não significa que seja certo. Mas eu trago esse mundo dos livros para o Gabriel. E o Gabriel já está acostumado, né? Ele fala, não, mamãe, que livro que a gente vai ler essa semana? Eu até tenho que comprar uma levada nova, porque a gente está repetindo um monte de livro. Mas no colégio ele lê muito. Nós temos uma biblioteca. Exatamente, ele lê e ele fala dos livros que ele lê no colégio. Sim, nós temos uma disciplina, né? Lá no colégio nós separamos literatura, gramática e redação, né? Então a biblioteca é muito importante porque quando o aluno lê, ele vira um leitor, não um ledor, né? Sim. Então ele desenvolve a caligrafia, que é muito importante, Muito. porque hoje, se vocês, as pessoas que trabalham com educação, principalmente os professores de redação em língua portuguesa, quando o aluno vai fazer uma redação, nossa, para entender a letra é Não, muito complicado, não porque por causa da entende. digitação, atrofia, né, a Ah, coordenação isso motora. mesmo. Então o aluno, Aquilo que além de você ter essa falou. questão gramática, né, porque muda, a escrita também é afetada também, né? Não, Olha, a isso- leitura é importante, inclusive pesquisas recentes, né, trazem de que a leitura, ela hoje é um dos mais importantes neuroprotetores, né? Tá aí para ajudar a prevenir doenças degenerativas. Olha que coisa interessante, legal, né? Que é importante a gente estimular isso na criança desde, né, de muito pequenininho. Inclusive, olha como é que o tema ele vai. E a- né? O tema vai. O tema vai. E Aí eu que vou a te gente- dizer, a gente ainda, sai um ainda interfere pouquinho. no vocabulário. Sim, porque a gente total. sai um Ampliação, pouquinho porque dessa- quando você lê, né, você Isso. fala bem, você expressa bem, redige bem. Dessa área digital, aí você de repente pergunta para a criança assim, o que você quer ganhar de presente? Ela fala assim, eu quero crédito para o jogo. Exatamente, gente! Aconteceu isso comigo. Ou eu quero um E smartphone. olha que eu acho que, né, eu prendo bem assim a coisa. Ele pediu isso, gente. Eu fiquei passada com isso. Mas o pai foi a favor porque também queria jogar aquele negócio lá, entendeu? Porque Você eu não jogo pode junto. dar crédito para o jogo? Pode dar crédito para o jogo, não tem problema. falei, Está gente, que supervisionado, isso? está ali orientado, né? Que é uma coisa importante, até o tempo de tela, né? Que não seja, são 2 horas, mas não sejam 2 horas corridas. É Tem isso também, 20 né? minutos, dá um tempinho, é questão de combinados, né, com a criança. Mas a questão do presentear, né, a gente precisa começar a ter o hábito de presentear com livro. Sim. Né? Da mesma forma que você faz uma embalagem linda para a criança, com aquele presente Mas que eu ela dou vai presente gostar. livre também, então eu tô ali, Isso ó. Então aí. não tá tão Isso aí, ruim. É muito importante, né? Você está falando da família, é muito importante a família ter uma conversa com a criança, com o adolescente, e estabelecer as regras, a família estipular, principalmente no final de semana, naquele assunto que a Desirê e vocês falaram, né? Mesmo de fazer que no um início passeio de ele fique bicicleta, chateado. é você A Mônica trouxe isso, conversar, bem interessante. passear, é porque o adolescente, a criança, acaba desenvolvendo, né,
a convivência, Sim, né? e A fortalece os socialização. vínculos familiares Sim, que são muito completamente, importantes. gente, Quando a muito. gente tem um vínculo, desculpa, Lívia. Não, isso que você está falando, que a gente já trouxe para a roda, mas que é legal você falar, é sobre isso, sobre o vínculo, é tão importante que, assim, quando a gente iniciou esse joguinho de xadrez, o dia dele de jogar, ele falou, mamãe, prefiro jogar xadrez. Cara, eu fiquei, falei, filho, tá bom, eu tava sem vontade naquele dia. A gente faz sacrifício, né? Um monte de coisa para fazer, nem parece que a gente tem um monte de coisa para fazer. Eu falei, larguei tudo, eu falei, tá bom, filho, vamos jogar xadrez, vamos lá. E ele não jogou o joguinho aquele dia. Que Então você vê legal. que você consegue Mas mudar isso por causa do vínculo familiar. E esse vínculo, Só por ele estar mais comigo naquele momento. isso aí, e o vínculo ele se estabelece através da comunicação. Exatamente. Uma comunicação muito clara, né? Porque existe esse conflito de gerações muito grande, né? Você está numa fase da tua vida, teu filho está em outra. E isso acontece muito na época da adolescência, na pré-adolescência, né? Que o jovem está se achando, né? Empoderado, eu posso fazer muita coisa. Ele tem toda a resposta tá, ali no telefone. Para tá que eu vou numa consultar minha mãe e fase- meu pai? Minha mãe e meu pai não sabem, Tem não, tudo não aqui. sei mais. E está numa fase muito confusa, porque ele não sabe se é criança nem se é adulto, né? Então, ele está ali buscando, inclusive, identidade, buscando grupos, que é quando a família tem que estar muito atenta. Se a família não acolhe, se a família não comunica de forma clara, afetiva, o que acontece? O Se primeiro perde. que fizer isso, Vai ganhar ele, vai ganhar o ganhar. coração. Por isso Vai que é vai importante trazer. quando, né, vocês estavam falando da questão dos jogos, né, dos grupos, né, então assim, porque ele vai buscar aquilo ali me acolheu, e às vezes não é porque falha nossa não, gente, não é isso, né, que a gente, né, não é falha nossa, mas é porque está sendo atrativo para ele, porque ele quer se encaixar naquele grupo ali, ele quer se sentir aceito. Então, uma família que sabe se comunicar, né, que sabe falar, sabe tomar as decisões, Na né, hora certa, ser acertadas, radical ou assertivas, não. e explicar para a criança, explicar para o jovem. Ele precisa saber o que está acontecendo. Aquela fase, né, que a gente vai... É não porque não. Como assim não porque não? Isso é muito Eu importante. preciso Não é só saber reprimir, por mas que você não. explicar o porquê Porque- daquela Gente, mas atitude. olha só, na nossa época, o papai e mamãe falavam não, a gente jamais perguntaria por que não. Mas Só olhar, né? A Mas gente mas o quê? só Não olhar precisa era nem assim. falar não. Ó, o quê? Tá bom, mãe. Mas Já hoje, tremia. Desirê, por conta, inclusive, da tecnologia, muito acesso, muita informação chegando ao mesmo tempo, eles podem ter informação. Então, você pode estar falando uma coisa, mas tem um segundo, um terceiro que está falando outra. E é o que vai, de repente, fazer sentido para ele, naquele momento, de acordo com a fase do desenvolvimento dele. Lembra que o cérebro não está completamente formado ainda, né? Então, Exatamente. a gente precisa, quando for falar com a criança, quando for falar com o jovem, tentar fazer isso, tentar entrar no mundo dele para trazer ele para a gente. A gente não pode perder, Interessante mesmo. né? Porque a gente tem que trazer, porque esse diálogo ele acontece, né? Eu também tenho um filho, tem 23 anos hoje, né? Outro dia até fiquei muito Super surpresa. na era, né? Fiquei muito surpresa porque eu recebo ainda hoje resumo das atividades da internet dele. Aí eu olhei e falei assim, recebo porque eu não cancelei. E ficou. E ele também Não, deixou... e ele não se importa, né? Não se importa. Mas nunca se importou. Desde quando era criança. Eu sempre, né, eu assinei isso, né? Resumo das atividades dele. Então eu sabia qual site que ele entrava, né? Isso é algo interessante, mamães. Isso é algo muito interessante para, né, as crianças nessa fase, 16, 15, 16, Sim. 17, 18 anos, ter esse tipo de coisa. Exatamente. E é bem você legal. saber o que está acontecendo, inclusive tem aplicativos para celular em que você limita o tempo de internet, que você limita o que ele vai acessar, né? Olha só, são tecnologias a nosso favor, né? Que a gente precisa saber usar, a gente tem que estar conectado, a gente tem que estar antenado para utilizar isso tudo a nosso favor, né? Então, a criança, o jovem, ele precisa se sentir confortável para falar para a gente o que ele quiser, o que ele está sentindo. Isso é importante. E uma coisa muito importante, você está falando de amor, afetividade, a gente dá um abraço no nosso filho, Sim. dá um beijo no nosso filho, Eles adoram dizer isso, que a gente ama, Claro, sabe? claro. Ter o carinho, mesmo que a gente tenha que sair correndo ali para trabalhar, acordar, sair de manhã Ah, cedo, com certeza. eu vou ali, dou um beijo, falo, filho, mamãe te ama, estou indo trabalhar,
fica bem, de noite a gente conversa. Eu Isso. chego do meu trabalho, né? Eu não abro mão do jantar. É Então, isso o aí. momento ali que Ela eu- chegou no ponto que eu queria falar. Nós tiramos o telefone, desligamos a televisão também, e aí a gente começa a conversar como foi o dia dos dois, como foi o meu, né? Isso é muito Isso é bacana. muito importante, o diálogo, o amor, o carinho, a afetividade, porque é um vínculo muito importante. E é nessa hora que a família tem que observar, principalmente não só na questão tecnológica, né? Conhecer os amigos, conhecer as total. famílias desses amigos, né? Porque quando não acontece a questão da tela, eu vou para casa de fulano, mas será que foi mesmo? E quem são essas pessoas? Agora, Mônica, eu quero saber aí da tua filha de 7 anos, nesse intervalo, né? Quer dizer, na verdade, veio primeiro a de 18 anos, depois veio a de 7 anos. Como é que é para você esse disparate aí? São duas Na realidades, tecnologia, são duas realidade. realidades muito diferentes, né? A Milena, como eu falei, né, que é a mais nova, a gente tenta, Tem esse controle. né, na medida do possível, tá controlando, tá verificando o que ela está acessando, né? Até porque ela não tem o smartphone, mas a Mariane tem o smartphone dela. 18 anos também, né? Ela tem o Aí- smartphone dela. E aí, o que eu procuro fazer? O tempo inteiro, deixa eu ver aí, entendeu? E pego, e olha, não pode ter senha, entendeu? Tem que ser desbloqueado, e às vezes eu até brinco e falo assim, eu não recebi stories seu. Será que você me bloqueou? Eu acho que você me bloqueou, entendeu? Ou então, às vezes, eu tô no Isso é WhatsApp, importante, porque aí eu olho filho e falo assim, bloqueia, o que, né? que você postou no status, entendeu? Eu não vi, às vezes ela fala assim, mãe, eu não postei nada. Eu falei, então me desbloqueei para eu ver se eu não tô bloqueada. Então, é ter esse cuidado mesmo, entendeu? Ficar ter essa em cima. vigilância, entendeu? Perguntar, às vezes ela mesma fala assim, mas você pergunta tudo. E mais, o que vocês falaram, né, da afetividade. E essa troca, nós que somos mães e trabalhamos, né, o dia inteiro, né, que não era uma rotina das mães da década de 70, da década de 80. Exatamente. Então, a mãe que hoje sai e passa o dia inteiro fora de casa tem que tirar um tempinho para conversar. Tem. Quando eu chego, a Mariane chega também do trabalho, que ela também trabalha, aí o meu marido até brinca que fala assim, caramba, daqui a pouco eu tô dando aula no lugar de vocês. Porque a gente faz essa troca, né? Ela começa a falar da turminha dela, ela começa a falar da escola, eu falo da minha turma também, falo da escola, a gente troca experiência, a gente compartilha ideias, entendeu? Eu tô fazendo assim, eu vou fazer assado. Então é esse momento de Tem você que ter. esse momento de proximidade, de reciprocidade. Com a Milena, a mesma coisa. Quando eu chego, eu também converso, pergunto o que aconteceu na escola. E outro dia a Milena até me surpreendeu, porque todos os dias, na hora do almoço, eu ligo para casa. Ligo e falo com ela e falo, oi, amor da vida da mãe. Aí ela me responde. E teve um dia que realmente eu estava muito enrolada na escola, eu não consegui ligar. E aí quando eu cheguei, ela falou assim, mamãe, você não me ligou hoje. Para você ver como eles esperam, né, a nossa ligação, quanto eles esperam o nosso às vezes eles estão abraço. gritando por isso e às vezes nós não percebemos por causa dessa da vida, da nossa vida corrida. Eu sempre falo para quem trabalha comigo, olha só, tenta não marcar nada de manhã, porque minha manhã tem que ser preciosa com eles. Eu quero acordar com eles, tomar café com eles, botar o almoço para ir para o colégio, almoçar junto. Então, pelo menos isso na minha vida eu quero ter com eles, esse espaço. Claro que tem vezes que não tem como, trabalho marca de manhã e tal, mas eu tento sempre buscar isso, um momento meu com eles. Isso tem que ser rotina, isso tem que ser diário, óbvio que é como eu falei, às vezes isso sai um pouco. Então, acho que isso é muito importante. Eu sei que nós temos essa vida corrida, mas tenha um momento, pelo menos com teu filho, de algum, sei lá, final de semana, um espaço que você vai viajar na tua agenda, viaje com eles e aproveitem isso. Isso é muito legal. Além de ser legal, é importante. E aí eu quero trazer para a roda o seguinte: qual o papel da escola em ajudar os pais nessa conscientização? Mas você vai saber disso semana que vem, na segunda parte do nosso programa Roda de Mães, falando sobre educação vezes tecnologia. Meu anjo, meu primeiro amor verdadeiro, um sorriso tão gostoso e